Há pessoas que acreditam que quando a pessoa morre, ele vai para uma outra vida. Tem pessoas que acreditam que isso não acontece. Tem pessoas que acreditam que quando o camarada morre, ele fica entregue ao esquecimento. Ele está morto, aguardando o retorno de Cristo para ouvir a voz dele. Naquele grande dia, ele ressuscitar. Se ele fez o bem, para a ressurreição da vida. É assim que a Bíblia diz. Se ele fez o mal, é na segunda ressurreição, para a ressurreição da condenação. São duas ressurreições. Mas há boatos por aí que tem pessoas que quando morre, vai para o limbo, vai para uma sala de espera não sei aonde, purgatório, e assim segue a lista. Agora nós vamos ver a verdade de acordo com a palavra do nosso bom Deus. E eu pergunto para vocês, a percepção de vocês sobre esse assunto. Vocês que nos visitam, o que você acha quando a pessoa morre? Como é que está o estado dele? Está inconsciente ou ele está consciente? Inconsciente? Parabéns. Exatamente, vamos ver. A morte não é o fim. Para muitas pessoas aí, morreu e já era, né? Entenda-se uma coisa. É só um passo do processo, tá? Todos nós um dia vamos estar perante o tribunal de Cristo. Descobrindo junto, né? Então nós vamos descobrir junto como realmente vai estar o ser humano após a morte. Primeira pergunta diz o seguinte: como a Bíblia descreve o ser humano criado por Deus? Como é que ela descreve o ser humano? Que forma, qual formato, que maneira a Bíblia descreve o ser humano criado por Deus? E vamos ver aqui, lá em Salmos 8, 4 e 5, diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visite. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. De glória em glória, de glória e de honra o coroaste. Né? Então, o que é o ser humano? Para que a pessoa morre, vai para algum lugar e as pessoas ficam ali naquela lembrança, ficam ali naquela perturbação, tá? E fica como se aquela pessoa estivesse. E nesse estudo aqui, a gente vai ver como é que o ser humano vai estar. E tem pessoas que, ao longo da sua vida, numa crença, cresceu ouvindo dos teus pais ou nas igrejas, que quando a pessoa morre, vai lá acender uma velhinha e tal, e você fica lembrando daquela pessoa e tal, e é um sofrimento, nunca acaba. Tá? E um exemplo aqui aconteceu aqui no Axixá, um senhorzinho veio, a esposa dele morreu, e todo dia ele ia para o Axixá, deixar ele de pé lá para o cemitério, acender a velhinha. Todo dia. Eu passava no carro lá, ouvia ele. E um dia eu perguntei, rapaz, esse senhorzinho que todo dia de tarde ele está andando aqui. O camarada disse, rapaz, todo dia ele vai lá na cova da esposa dele lá. Até um dia que um carro pegou ele. E naquela curva ali do Axixá, onde mais morre gente ali, entendeu? E ele ainda disse, rapaz, mas isso é perigoso, esse camarada aqui todo dia nessa estrada, e logo bem que direto morre gente, não deu outro. O carro pegou ele bem naquela curva, chegando no Axixá. O cara veio correndo e pegou ele. Como Deus criou o ser humano? Essa moça aqui, ela é esperta. Como foi que Deus criou o ser humano, irmã? Você sabe? Do barro. Vamos ver? Se foi do barro mesmo? Lá em Gênesis 2:7 diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Tá? Mas para ele foi feito do barro, mas para ele se tornar alma vivente, o que foi que aconteceu? Nas narinas. Muito bem. Então, o ser humano aqui ele é composto da matéria, que é do barro,
Quando Deus construiu o ser humano, e para ele passar a ter vida, Deus então soprou da parte dele, o fôlego de vida nele, para ele começar a viver. Para ele ser realmente o quê? Uma alma vivente. Tá? Eu falo assim, a Bíblia fala de alma vivente, porque tem pessoas que entendem que alma é uma coisa. Como é que é, irmã? Pois é, que as pessoas entendem que o corpo é uma coisa e a alma é outra coisa. Tá? E não é. O ser humano, ele é a alma. Ele só passa a ser alma quando ele tem vida. Sem vida, é só um defunto. Tá? Agora, o negócio de alma, havia a alma de fulano de tal, de ciclano. Na Bíblia, a alma é o ser humano vivo. Tá? A Bíblia fala que Jacó desceu para o Egito com 70 almas. Depois de 430 anos, saiu de lá mais de 1 milhão de pessoas. Tá? O que acontece na morte? Para onde essas pessoas vão? O que acontece na morte da pessoa? Então vamos ver. Lá em Eclesiastes 12:7 diz o seguinte: e o pó volta para onde? Para a terra, como era, né? E o espírito? Que o deu. E o que é o espírito aqui? É o quê? Eu quero ver. Vocês concordam com isso? Sim. Você concorda? Você concorda? Tá. É isso mesmo, irmão. O que foi que Deus... Ela está falando assim, ó, e o pó volta para a terra. E o espírito que Deus deu, soprou no fôlego, no ser humano, Deus então retira. Ora, às vezes, irmão, a gente vê uma pessoa... como ela deu um mal súbito. Aquele mal súbito que deu naquela pessoa e ele morreu. Aquela morte ali é a ausência do fôlego de vida. Deus já tirou. Não tem para quem reclamar. Tá? A ausência do fôlego de vida fica só um cadáver. Fica só o que vai para a terra, volta da onde veio. Tá? Então é isso aí. Ó. O pó volta para a terra, que é a matéria, e o espírito, que ele está falando aqui, na verdade a palavra espírito é chamado no grego de pneuma. E o pneuma significa vento. Então Deus soprou, tá? Para esclarecer essa passagem. Um morto pode comunicar-se com os vivos? Eu quero ver. Sim ou não? Tem certeza? Sim. Baseado em que vocês têm certeza? Na Bíblia? É mesmo? Tá, mas tem gente que anda dizendo que viu Beltrano e Ciclano depois que morreu. Tem ou não tem? Tem gente que anda conversando com Beltrano e Ciclano depois que morreu. Sim ou não? E com quem é que eles estão conversando? Hã? Com o inimigo? Com quem é, irmã? Ninguém. A irmã disse que os espíritos, né? Fala aqui que é com os anjos caídos, é isso? Pois muito bem, vamos ver com quem que esses camaradas praticam a necromancia. Lá em Salmo 146, 3 e 4 diz assim: não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus... A palavra desígnio aqui quer dizer o quê, irmão? Propósito. Todos os seus propósitos, todos os seus planos. Todo o projeto, tudo aquilo que ele tinha aqui, acabou. Não tem essa mais, fulano tal foi para algum lugar, não, acabou. Se ele não conseguiu fazer enquanto ele estava vivo, os planos dele, depois de morto, só se vê outra pessoa que está viva para continuar fazendo. Tá? Tanto é que às vezes as pessoas se apaixonam tanto pelos bens materiais e ele forma uma família, ele forma um patrimônio, deixa um legado de patrimônio, quando ele morre, ou se destrói. Cria uma briga na família. Por quê? Porque ele não tem mais como voltar para dizer, para fazer assim, assim, assim. Por quê? Porque o que acontece com ele? Não confieis em príncipe nem em filho dos homens,
em quem não há salvação, tá? Porque o ser humano, ele não tem a capacidade de salvar ninguém. Não há nele nada que ele possa atribuir a uma pessoa, a não ser levar a palavra de Deus para a pessoa aceitar e ele, então, alcançar a salvação, mas é na pessoa de Jesus Cristo. Oi. O dicionário diz o seguinte, também, né? O desenho, ele não pode mais nomear, eleger, ordenar, determinar e muito menos fixar. Acabou. Ou seja, os planos dele, sai o espírito, o fôlego de vida é tirado quando Deus tira e ele torna ao pó, tá? Sepultado. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Ele não pode mais ajudar ninguém, ele não pode mais nomear ninguém, ele não pode mais fazer nada. Acabou. Dali para frente, a família do defunto é uma nova jornada, um novo caminho. Sem ele, né? É tanto que, de acordo com o que você fez essa informação aí, de alguém que morre, e os filhos brigam, se você tivesse esse poder, ninguém dizer para ele, para de brigar, porque isso é fácil. Isso aqui é fácil. Exatamente. Aqui é uma comparação aqui da lâmpada com a vida. Quem que entende essa ilustração ali? Tomada, mas a lâmpada é igual a luz. Tá. Tomada, mas a lâmpada é igual a luz. Tá, beleza. É mais ou menos isso mesmo. Mas na tomada tem que ter alguma coisa. Energia. Tá bom, exatamente. Então vamos dizer que ali é a tomada com a energia. Tá? Diga, irmão. Você ia falar? Não? O que acontece? Aqui está ilustrando a vida da pessoa. Se você comprar uma lâmpada, ela só tem serventia o propósito que ela foi feita se ela acender. Só se ela acender. Você compra uma lâmpada para clarear uma casa. É ou não é? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Sim. Muito bem. Então, se você compra a lâmpada, coloca no bocal, coloca aqui na igreja, e se não tiver eletricidade, ela acende sim ou não? Não, ela precisa da eletricidade para que ela possa funcionar. Assim são todos os equipamentos elétricos. Aí tem um eletricista ali atrás que entende muito bem do que eu estou falando aqui. Agora, o ser humano é praticamente da mesma forma. Por quê, irmão? Preste bem atenção. O corpo, que é a matéria, sem o fôlego, é só um corpo. A finalidade dele é só um molde, exatamente, só um molde. Ele não tem finalidade para nada. Mas se ele respira, ele é alma vivente. Então a ele é atribuído, Deus atribuiu, a partir do momento que ele respira, deu de presente para ele o raciocínio, lógico, o caminhar, o falar, o produzir, comer, todo o nosso exercício do dia a dia é por conta do fôlego de vida que Deus deu. Sem ele, é estaca zero. Acabou. Pode falar, irmão. Eu tenho uma só para chegar. A tomada com Deixa eu falar, botar aqui. A tomada com energia para ti para ser um fôlego de vida, a lâmpada é para ser o ser humano e dar igual a vida, Tiago isso. Se une, quando une tudo, é isso mesmo. Muito bem. É exatamente isso. Unindo tudo ali está simbolizando o ser humano com vida. Porque a Bíblia revela sobre o estado do homem na morte. Agora aqui, é aquilo que a gente tinha comentado um pouco lá atrás, o que a Bíblia revela o estado que a pessoa está. Geralmente, muitas pessoas, a maioria, vamos diga-se de passagem, porque o que acontece, irmão? As pessoas, nós temos um dom negativo muito grande, de acreditar em tudo que vê. Principalmente em televisão. Aí você assiste um desenho, o camarada morreu, aí vem um espíritozinho saindo e não sei para onde, daqui a pouco volta de novo, vai acorda e vai brincar. Quando é em filme, quando morre, aí o camarada morreu ali, daqui a pouco tu vê, quando é um filme espiritista voltado para esse assunto, tu vê a alma do cara sair, aí todo mundo acredita. Acha que é daquele jeito.
Tá? Não se engane, meu amigo. Não se engane com a verdade. Tá? Porque para haver uma mentira tem que ter o quê? Uma verdade. Vocês por acaso já viram por aí uma nota de R$3? Quem viu? Já viu? Viu, né? Então, se alguém chegar com uma nota de R$3 e dizer assim, rapaz, eu tenho uma R$3 aqui, tu me dá só 50 centavos por ela, você não vai querer, porque essa nota não existe. Tá? Lá no livro de Eclesiastes 9, 5 e 6 diz assim, ó. Porque os vivos sabem o quê? Quero ver os irmãos. Aí, vamos levando junto. Porque os vivos sabem o quê? Mas os mortos nem tão pouco. Tá, vamos parar um pouquinho aqui. Se os mortos não sabem coisa nenhuma e nem tão pouco tem recompensa, né? Está sendo bem claro o assunto, né? Se ele não sabe de nada e nem tão pouco terão recompensa. Por que eles não vão ter recompensa? Porque lá onde eles estão, acabou. Não tem obra, não tem nada, não sabe de nada, não faz nada, está enterrado, está sepultado, a terra comeu, está só os ossos. Continuando aqui. Porque a sua memória jaz o amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles o quê? Se faz debaixo do sol. É por isso que quando vocês que decidiram casar, né, ter uma vida conjugal maravilhosa, segundo os preceitos divinos, o padre ou o pastor ou o juiz que efetua o casamento, ele diz, você promete ser fiel, né, na dor, na tristeza. Como é que é a palavrinha lá? É que ainda lembra ainda, ó. Olha, ó, a noiva ali, ó, tá um casal perfeito aquele dali, ó. Coisa linda de Jesus. Entendeu? E aí ele faz aquelas perguntas maravilhosas e diz assim, você promete ser fiel, tal, até que a morte separe. Por que ele fala até a morte separe? Justamente, meu amigo, vai dizer aqui, ó. Olha lá, ó. Porque, olha lá, ó. Aqui, ó. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, em algumas partes da Bíblia fala que ou o homem ou a mulher pode casar de novo. Pode seguir sua vidinha, enterrou. Se quiser tirar o período de luto, pode casar. Porque a ele não tem mais participação em nada que se faz debaixo do sol. Tá? Foi entregue ao esquecimento. Para sempre. Tá? Para sempre é que eu digo, até o retorno de Jesus. Tá? Quando Jesus voltar, se ele fez o bem para a ressurreição da vida. Se ele fez o mal, ele vai ressuscitar também. Na segunda ressurreição. Tá? Ficou claro? Tem alguma dúvida sobre o estado dos mortos? Então. Eu não sei se aqui entre nós tem, mas tem algumas pessoas que já tiveram contato com pessoas que morreram, supostamente pessoas que morreram. Uhum. E isso, mas eu tenho certeza que era para então. Eu estava lendo sobre isso hoje, no livro do Gabriel Estevam. Ele fala que quem personifica as pessoas, ele chama de espíritos familiares. Né? O nome do fenômeno, espíritos familiares. Eles convivem com as pessoas, conhecem os hábitos, conhecem como elas agem, o timbre da voz, a aparência é exata. Se tiver uma roxinha, eles conhecem tudo, para que, quando eles personificam essa pessoa, eles sejam perfeitamente convincentes para acontecer antigamente aquela pessoa. Só que são espíritos familiares. O irmão fez uma explanação muito interessante. Vocês, quem já leu a Bíblia, conhece a história de Saul. Para quem não sabe, Saul foi o primeiro rei de Israel. Tá? E quem gostava de Saul era um dos profetas, que era Samuel. Na Bíblia do Velho Testamento você vai ver lá 1º e 2º Samuel. Quando Samuel morre, e Saul é um camarada muito encrenqueiro, quer falar, irmão? Se eu não me engano, ele fala com uma bruxa para falar com o espírito de Samuel, que na verdade era Satanás. Exatamente. E aí o que acontece? Ele estava querendo ir para uma guerra. Toda vez que Saul ia para uma guerra, ele consultava Samuel consultava Deus e dizia se ele ia ou se ele não ia. Quando Samuel morre,
e ele tinha matado todos os necromantes da região, a mando de Deus, pelo profeta Samuel, sobrou uma que tinha fugido para as cavernas. E ele descobriu, então ele vai atrás dela, pedindo para falar com Saul. E aí ela chama o Saul. Aí lá vem Saul. Exatamente como você falou. Todo nos trajes, não pode ir para a guerra. A guerra é nossa, nós ganhamos. Ele foi. Sabe o que aconteceu? Morreu. Ele morreu. Ele e os filhos. Não escapou ninguém. Morreu ele e os filhos. Por quê? Porque acreditou na necromancia. Ele deixou de buscar o Deus vivo para buscar um camarada que já tinha morrido. E ele sabia também disso, que isso era errado. Ele praticou sabendo. Tá? É por isso que a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Uma coisa é você não conhecer a verdade. E outra coisa é você conhecer a verdade. Tá? Você conhece a verdade. No julgamento, no dia do grande dia do Senhor, você vai tratar como conhecedor. É diferente de uma pessoa que não conhece. Tá? Então, não há dúvida, né? Para onde é que vai o camarada quando morre? Irmão, quero ver falar, irmão. Os visitantes aí. Onde é que vai? Tabaquinho quando morre? Tudo bem. Os mortos podem relacionar-se com... os mortos podem relacionar-se com Deus? Sim ou não? Tá, mas Deus não pode tudo? A não ser que ele ressuscite. Tá. Pode ou não pode, irmão? Pode. Pode ou não pode, irmão? O morto pode falar com Deus? Deus pode falar com você. Hein? É isso que eu estou perguntando. Eu estou só perguntando. Não pode, né? Não pode, irmão. Não pode não, porque ele está morto. Ele está morto, irmão. Não pede perdão. Está morto, acabou. Lá em Salmo 5:6 diz assim: os mortos não louvam a quem? Nem os que descem às regiões. Onde é a região de silêncio? Está falando aqui? Sepultura? Tá bom. Pois os mortos não há. Pois na morte não há o quê? No sepulcro. Quem te dará louvor? Aqui está dizendo para nós, irmão, que a oportunidade que nós temos para buscar a Deus e pedir perdão dos seus pecados e nos converter a Ele é agora, é hoje. Eu faço uma pergunta aqui, agora essa pergunta aqui eu vou fazer aqui direto, direcionar a pergunta, tá? Rapidinho. Eu vou fazer aqui a pergunta aqui, vou fazer para você. Você está bem sério aí, eu vou fazer a pergunta para você. Você acha que aquele rapaz que morreu na sexta-feira, que a carreta passou por cima dele, ele ficou naquelas condições, se ele soubesse que ele iria morrer e alguém chegasse nele e tivesse dito, rapaz, não quer aceitar Jesus não, você acha que ele tinha feito? Não, morrer ele ia morrer. Eu digo assim, a decisão que ele ia ter, ele sabendo que era o último dia dele, e alguém chegasse, ele sabendo, alguém chegasse para ele e dissesse assim, você aceita Jesus? Você quer ir para o céu? Ele sabendo que ia acontecer aquilo, ele ia ou não ia? Ele não queria ir para o céu? Você acha que não? E você? Você acha que ele queria ir para o céu ou ele preferia ir para o inferno? Para o céu? Você? Ele aceita assim porque já sabia que é o último dia dele. Exatamente. Aí ele pro inferno. Aí ele... Tá. Eu vou fazer uma pergunta para você. Tu acha que ele aceitava Jesus ou não? Mesmo. Porque é o seguinte, a conversão... Você sabe o que aconteceu com o ladrão na cruz? O que aconteceu com aquele ladrãozinho lá na cruz, você lembra? Quando ele ia morrer. Ele acreditou que aquele era Jesus. E ele aceitou. O outro não acreditou que aquele era Jesus. Você sabe qual é a diferença de Abraão para nós hoje em relação a Jesus? Porque Jesus não tinha vindo. Ele acreditava no que ia acontecer. E nós acreditamos no Jesus que veio. A fé dele, por isso que ele é o pai da fé, porque ele acreditou em uma promessa que Jesus iria vir, iria morrer, ia ser crucificado para dar a oportunidade ao pecador de se arrepender e ser salvo. Nós hoje temos esse privilégio de acreditar no que aconteceu. E isso não é só na Bíblia não, isso outros livros de história mostram a presença de Jesus na terra. Tanto é
que quando você vai para a história, você vai ver antes de Cristo e depois de Cristo. É por isso que tem isso. Exatamente. Então, assim, as pessoas, quando há a oportunidade, ele não teve. Talvez teve antes, né? Mas ninguém sabe. Talvez ele é crente em alguma igreja, ninguém sabe. Talvez ninguém pode julgar. Não estou aqui julgando ele, estou falando só a perspectiva que a pessoa... Porque quando morre, aí ele não tem mais esse privilégio. Infelizmente, é desse jeito que a coisa acontece. Quando os mortos voltarão a viver? Tem duas classes de morto. Não é isso? Ou não? Ou tudo é morto? Hã? É porque, tudo é morto ou tem duas classes de morto? Tem duas, mas não está morto. Beleza, mas está ali, ó. Quando os mortos voltam a viver, mas são duas classes de mortos. Exatamente. Quanto? Mas são duas classes. Tá? São duas classes. Interessante aqui é isso, né? Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 diz assim: portanto, o Senhor mesmo, quem é aqui? Jesus Cristo, né? Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá? Essa aqui é a ocasião quando Cristo voltar. Tem umas pessoas aí que dizem que isso aqui vai acontecer em secreto. Né? Diz que Jesus vai vir em secreto e carregar o povo. Mas aqui está dizendo claramente que ele vai vir, né? Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra e a ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu. Quem que vai descer do céu? Jesus Cristo. E aí sim, ele vai ressuscitar aquelas pessoas que morreram em Cristo. E os que vão estar vivos serão o quê? Transformados. No momento, num abrir e fechar de olho. Tá? Então, isso aqui é a primeira ressurreição. Tá? O estado que ele vai estar é morto, mas nessa ocasião eles vão ressuscitar. As pessoas que fizeram assim a vontade de Deus, que aceitaram. Até falei hoje no estudo, eu lá estava falando com uma pessoa. A pessoa vai se perder porque pecou? Hã? A pessoa vai se perder porque tem pecado? Por que a pessoa vai se perder? Por que ele não vai para os céus? O que acontece? Por causa dos pecados dele? Ele não aceitou o quê? A graça. Exatamente. Ele não vai, não é por causa dos pecados, porque se for por causa de pecado, ninguém vai. Porque todo mundo pecou. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Mas é por recusar a oferta de misericórdia que Deus deu através do seu Filho. Só por isso, é porque você não quis. Não tem outro argumento. Deus o convida para aceitá-lo como seu salvador pessoal. Jesus Cristo morreu no seu lugar para que você tenha o direito de vida eterna. Tá? Agora, existe até uns certos conceitos aí que as pessoas falam que não tem direito de nada. Sim, tem. Se Jesus lhe deu o direito de vida eterna, é direito seu. Ele morreu, não foi para isso? Foi para lhe dar o direito. Agora você aceita se você quiser. Tá? E nós, acredito que todos que estão aqui, no grande dia da volta de Jesus, acho que todos nós vamos estar juntos. Fé em Deus. Tá? Por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Enquanto vida a gente tem a oportunidade de mudança e de aceitar nosso Jesus como Salvador. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso?
Você crê nisso, que Jesus tem poder de ressuscitar uma pessoa? Tem alguma virtude, algum exemplo na Bíblia que aconteceu isso? Tem? Tá. Eu vou contar aqui uma historinha para vocês aqui, que já está terminando mesmo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio o quê? De quem? Dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Tá? Assim como por Adão entrou o pecado do mundo para toda a humanidade, também por um homem, Jesus Cristo, veio a salvação para toda a humanidade. Tá? Esse é o fundamental, né? Que por ele entrou a salvação. Amém, né, irmãos? Nós tivemos esse privilégio, né? E agora é com você. Irmãos, essa passagem, esse assunto agora é com você, é porque tem uma perguntazinha que eu quero fazer. Tá? E a pergunta é o seguinte: para os nossos visitantes, não se sinta intimidado com nada que eu vou falar aqui não, tá? O que eu falo, a pergunta que eu faço é a seguinte: isso fica dentro do coração de vocês, né? Não precisa responder para mim não. Analisa, pense muito bem o tempo de misericórdia que Deus está dando para todos nós. Tá? Eu digo para mim, eu digo para os irmãos que estão aqui, para vocês que estão nos visitando, a oportunidade que Deus está botando na frente de vocês. Tá? Por quê? Porque o tempo passa. Tá? O tempo passa, a Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tá? E a proposta que Deus tem para o ser humano, para nós como pecador, é algo irrecusável. A gente recusa se quiser, mas a proposta é irrecusável, é vida eterna. Onde não tem morte, não tem pranto, não tem dor. Tá? Então, pense, analise certinho, porque a oportunidade que Deus está dando para nós é agora. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu não sei. Tá? Uma coisa eu sei, que Jesus está nos dando a oportunidade, tá? De mudança de rumo, para seguir ao lado dele. Bom, irmãos, agora é o sorteio, né?